Oi, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre a Era Napoleônica, que inicia na França em 1799, com o fim da Revolução Francesa, e vai até 1815. Esse assunto ele tem uma ligação direta com a história do Brasil, e nós vamos ver no desenrolar aqui da história que fatos que vão acontecer nesse contexto vão gerar a possibilidade da independência do nosso país. Mas por que nós, hoje aqui, século XXI, Brasil, você ali é aluno do 8º ano, o que você tem a ver com isso? De repente você pode pensar, opa, mas o que esse assunto tem a ver comigo, aluno do 8º ano? Então, muitas coisas que a sociedade de hoje luta, que na sociedade de hoje ainda se defende, são frutos das lutas lá da Revolução Francesa. Sob o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, o povo francês vai para a rua, tira do poder o rei, Luís XVI, e o executa em praça pública, e ele vai ser morto na guilhotina. Essa morte, além de física, ela tinha uma representação para a Revolução Francesa no sentido de passar a imagem: não queremos mais o antigo regime, a antiga forma de sociedade, queremos um novo mundo. Como era a sociedade do antigo regime? Nós fazemos geralmente um desenho que representa essa sociedade como se fosse uma pirâmide. Então, nós vamos ter o primeiro estado composto pelo clero, que eram os membros da igreja. Segundo estado, pela nobreza, o rei, a rainha, sua família, seus parentes, pessoas que tinham títulos de nobreza. E o terceiro estado, que é a grande massa populacional da França, vai ser composto por camponeses, por operários, por agricultores, por pessoas que faziam parte de um grupo chamado burguesia, que eram pessoas que trabalhavam com empréstimo de dinheiro, com fábricas, com manufaturas. Esse terceiro estado, ele não tinha privilégios. Ele deveria pagar impostos e taxas para garantir o luxo do primeiro e do segundo estado. Percebam que nós não estamos falando em sociedade dividida em classes sociais. Estamos falando em estados ou estamentos, porque na sociedade do antigo regime não era possível uma mobilidade social. Se você tivesse a sorte de nascer numa família da nobreza, a tua condição de nascimento te garantiria uma série de privilégios, que iam desde a posse de terras, lugares privilegiados em bancos de igreja, direito à caça, direito de usar armas. Esses direitos não eram permitidos para os membros do terceiro estado. Sob o lema de liberdade, igualdade e fraternidade, os franceses encabeçam então esse processo revolucionário que vai marcar então o fim da monarquia absolutista na França e a proclamação da república nesse país, no ano de 1792. Na França, durante esses 10 anos de revolução, vários grupos foram se alternando no poder. Você já deve ter escutado no mundo político de hoje, partido de direita, partido de esquerda, partido de centro. E essas denominações, elas surgem na Revolução Francesa. Porque no momento em que os representantes da sociedade estavam reunidos em convenção, nós vamos ter um partido, ou vamos pensar assim, um grupo de pessoas, um grupo de deputados, que eram chamados na época de girondinos, que eles vão se sentar à direita do rei, à direita da sala de reunião. Nós vamos ter
um outro grupo, conhecido como jacobinos, que vai se sentar à esquerda nessa sala. E o terceiro grupo vai ficar conhecido como pântano ou planície, sentava no centro, sentava no meio dessa sala. Então, deputados de direita, deputados de esquerda e deputados de centro. Os deputados de direita, os girondinos, eles defendiam mudanças na França, mas mudanças graduais, uma forma mais lenta. Por exemplo, para eles já estaria ok que o rei continuasse governando a França, mas tendo que seguir uma constituição. A Constituição limitaria o seu poder. Já o grupo de esquerda, que eram tidos como radicais, os jacobinos, eles defendiam mudanças mais severas na França, como, por exemplo, o fim da exclusividade de posse para o clero e para a nobreza. Eles defendiam que qualquer pessoa teria o direito de ser dono de uma terra. Inclusive, numa fase em que eles vão ocupar o poder, que vai ser conhecida como regime do terror, né? Fase do terror, eles vão implantar uma lei que falava sobre a redistribuição de terras na França, uma espécie de reforma agrária. Já os deputados de centro, ora eles apoiavam os girondinos, ora os jacobinos, dependendo como a coisa andava e como isso ia favorecer para eles, né? Eles tomavam a posição. Então, esses deputados de centro eram tidos como deputados que não tinham uma opinião fixa, uma posição definida, e aquele, como a gente fala hoje, estavam em cima do muro, né? Ora pendia para cá, ora pendia para lá, dependendo da situação. Então, isso tudo vai surgir lá na Revolução Francesa e a gente traz para a política de hoje. Outra coisa, você aí na sua casa, no seu material escolar, com certeza deve ter uma régua. E essa régua, ela tem uma medida padrão, né? Nós temos os centímetros, geralmente os alunos têm a régua de 30 centímetros. Essa padronização de medidas vai surgir nessa França, né? A questão do metro, do quilômetro, do centímetro, do quilo, do litro, são medidas que vão surgir na França, nesse período da Revolução, então que a gente também usa hoje, a padronização de medidas. Outra coisa que surge com a Revolução Francesa vai ser a obrigatoriedade do ensino público gratuito. Vocês, meus alunos, vocês estudam em uma escola pública e gratuita. Não é necessário pagar uma mensalidade para frequentar essa escola, como as escolas particulares, né? Então, na opinião dos franceses, era necessário instruir as pessoas para formar bons cidadãos. Então, a Revolução Francesa traz um novo conceito,